E o Marquinhos, ele diz para o povo brasileiro não abandonar a seleção brasileira. Eu quero saber até a opinião do Mauro, né? Porque o Mauro, assim como eu, ele pensa que seleção brasileira é chato e o que interessa é clube, que é o time do coração da pessoa, que ela quer que ganhe realmente. Seleção perdeu muito daquele glamour que ela tinha, daquela identificação que ela tinha com o povo brasileiro. Mas aí o Marquinhos vem na coletiva, Mauro César Pereira, e diz: não abandonem a seleção brasileira. Eu acho que ele deveria dizer para o Brasil jogar bem, para não abandonar. Vou querer ouvir o Mauro, mas antes vamos escutar aí esse desabafo do Marquinhos, que até pouco tempo era o capitão da seleção brasileira. Eu acho que é um pedido assim, não abandona a seleção brasileira, né? Não deixa de lado a seleção brasileira, não. Eu acho que é a minha terceira ciclo, né? O meu terceiro ciclo de Copa do Mundo, e eu posso dizer com toda certeza, assim, 100%, que todos, né, que estão aqui vindo vestir essa camisa da seleção brasileira, estão vindo com muito orgulho, com muita fé, com muita esperança, com muita dignidade, né? E assim, a gente vive o nosso momento assim, aqui como se fosse o último, né, da nossa vida, como se fosse uma oportunidade única, né? Eu, particularmente falando, cada vez que eu venho aqui, eu venho com muito orgulho, fico muito feliz, né? Vestir a camisa da seleção brasileira é um momento, é um privilégio, né, para todos que estão aqui. É um momento de muita alegria, de muita felicidade, né? Vejo minha família, vejo os meus filhos, né, todos felizes, todos orgulhosos pelo papai estar aqui, né? Então eu acho que às vezes o resultado não vem, é difícil, né, com momentos de oscilação, alguns momentos melhores, outros momentos piores, mas a gente veste essa camisa com muita dignidade, né? E eu acho que por mais que muita coisa influencie para que perca a esperança na seleção brasileira, a gente pede para que todos não percam, que a gente vai continuar trabalhando, batalhando, né? A gente vê que tem muita gente, né, que torce mesmo, que está acompanhando a seleção brasileira. A gente vê lá na porta do nosso hotel a criançada, né, com muito orgulho de ver os jogadores ali, né? Então não percam nunca essa paixão pela seleção brasileira, que isso é o Brasil, isso é o brasileiro, e nós aqui na seleção brasileira a gente fica, né, muito orgulhoso, muito honrado de estar aqui. Olha aí, ó, essa foi a declaração do Marquinhos, foi um pedido, né, que ele fez. E aí, eu sendo sincero e já te passando a palavra, Mauro César Pereira, para mim, para grande parte do povo já passou essa paixão, de verdade, para grande parte do povo brasileiro. Ó, todos meus amigos, nenhum mais sabe quando tem jogo da seleção, quem está sendo convocado para a seleção, como foram os últimos jogos da seleção. Eu peço para que vocês façam um teste. Perguntem para os seus amigos: pô, como é que foi o último jogo da seleção, hein? Quem fez gol, hein? Quem tá jogando bem? Não vão ter ideia. E olha que meus amigos são todos boleirões. Gostam de futebol, torcem pra caramba, são fanáticos pelo time do coração. Eu não vejo ninguém mais acompanhando a seleção brasileira. Imagina apaixonado como ele disse. Eu vejo lá, claro, a seleção vai em algum lugar, claro que vão ter algumas pessoas: vamos lá ver os jogadores, mas nada de paixão, como ele falou. Agora, o que você achou desse desabafo, Mauro, desse pedido do Marquinhos? E se você concorda comigo que para voltar a ter identificação, paixão, para não abandonar a seleção brasileira, o povo precisa ver futebol. E ele não está nada atraente para que o povo volte a apoiar ou não abandone a seleção brasileira, Mauro. Eu não acho que seja uma questão da qualidade do jogo, é que não tem relação com a seleção. A seleção brasileira é algo distante, ela foi se distanciando do torcedor e, naturalmente, ele não liga. Ele liga: mas a audiência dá audiência, o jogo, claro, dá audiência. Vamos lá, hoje, 9h30 da noite, TV aberta. Vamos lembrar que a maioria das pessoas nesse país não tem TV a cabo, nem Gatonete. A maioria não tem TV aberta. É um país de 222, né? 222, 3 patinhos na lagoa. 222 milhões de habitantes. A maioria não tem, cara. Então o cara tem TV aberta. Ele vai ligar a TV 9h30 da noite, tem o quê? Tem alguns programas ali e tal, e ele tem o Jogo do Brasil. Ele vai assistir, vai ver o Jogo do Brasil. Horário nobre, Brasil-Uruguai, adversário tradicional, o cara gosta de futebol, ele vai ver o jogo, vai dar audiência. Mas é diferente a relação desse mesmo cara quando na mesma TV aberta o time dele de coração vai jogar.
Porque o primeiro futebol é clube. E a seleção, ela foi se afastando, se afastando. Eu sempre gosto de lembrar que em 1989, o Brasil não ganhava. 89 foi há 35 anos. Então você vê como a coisa mudou de lá para cá. O Brasil já tinha perdido a Copa de 82 com o Tele, de 86 com o Tele, e perderia de 90 no ano seguinte com o Lazzaroni. O Lazzaroni era o técnico, o Brasil jogou a Copa América, a fase final no Maracanã. Eram rodadas duplas. Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina jogando entre si. 3 rodadas duplas. O estádio ficava cheio. Brasil e Argentina, se você pegar, tem no YouTube, se o pessoal procurar, pode até mostrar. Isso até acho que até pode mostrar, me parece que tem tanto tempo, já deve ter prescrito. Então pode até mostrar. O gol do Bebeto de voleio, aquele golaço, que o Romário agita para ele, você olha assim, a geral do Maracanã, parece o jogo do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. O Geraldino ali presente, o povão mesmo está no estádio. Eu trabalhei em todos esses jogos, eu trabalhava no Jornal dos Esportes na época, cobri todos esses jogos, todas as rodadas duplas. A final, Brasil-Uruguai, 1-0, gol de Romário de cabeça, cruzamento do Mazinho. O Maracanã está socado. Era uma torcida de futebol, era uma torcida dos clubes que se unia ali para torcer pelo Brasil. Tinha uma relação. Aqui em São Paulo era a mesma coisa nos jogos do Morumbi. Com o tempo isso foi passando, os jogadores cada vez mais indo lá para fora, ficando distantes, isso foi a seleção jogando poucas vezes aqui. Aí vem essas eliminatórias enfadões com jogos que se repetem contra os mesmos adversários sul-americanos, porque tem Copa América, toda hora tem Copa América, né? E essa eliminatória longa. Então você é Brasil e Peru, Brasil e Venezuela, Brasil e Uruguai toda hora. Quando é o Brasil e Argentina, dá uma mexida e tal, pela rivalidade, pelo tamanho das duas seleções. Como o Uruguai hoje atrai mais atenção. Mas é cansativo toda hora, as mesmas seleções jogando contra o Brasil. Aí quando tem um amistoso, uma oportunidade, como teve recentemente, onde que é o jogo? Na Europa. A Espanha não vem aqui jogar. A Inglaterra espera o Brasil lá. É difícil eles virem aqui. A Inglaterra jogava no Maracanã. A Iugoslávia vinha jogar no Brasil, na época tinha a Iugoslávia, a Rússia, a União Soviética na época, não vinha jogar. Joguei contra a Rússia, então, Fortaleza. Eles vinham jogar no Brasil. Então era uma outra relação. E a seleção foi se distanciando. Houve também, como acontece no futebol em geral, uma elitização. O ingresso muito caro. Esse Geraldino da Copa América de 89, ele desapareceu. Ele não passa nem na porta do estádio, né? É outro público. Eu digo que o público do jogo da seleção é o público do Circo de Soleil. O cara vai para ver. Aí vem essa questão do espetáculo. Ele vai ver um espetáculo. Eu estava lá no Maracanã, no Brasil e Argentina, comentei o jogo aqui para a Jovem Pan, lá do estádio, no ano passado, que a Argentina venceu por 1-0. Faz um ano agora, né? Fazendo um ano agora, meados de novembro, foi 20 e poucos de novembro o jogo. E você vê que é outro público. Nada contra as pessoas ali, mas é um outro público. Não é um público que tem uma relação com o futebol. É o público que vamos lá ver o Neymar, se tem o Neymar. Vamos ver o Vinícius, né? E o Endrick vai jogar, eu quero ver o Endrick. É isso. Aí leva o filho e tal, compra aquela camisa oficial. É um público diferente, mais distante, que hoje talvez não esteja nem ligando para o jogo do Brasil, né? Quis ver o espetáculo ao vivo, mas talvez hoje nem queira ver na televisão, pode ter outra coisa mais interessante para fazer. Então houve um distanciamento que foi construído de forma gradual por décadas. E agora não tem como voltar mais isso. Sabe, assim, o brasileiro, ele é, na minha opinião, em grande parte, indiferente à seleção. É indiferente, ele não liga. É isso, ele não liga. Ah, mas ele torce que é o país dele, nasceu aqui, vou torcer e tal. Copa do Mundo é diferente. Copa do Mundo tem mobilização. Copa do Mundo, vamos falar português, claro, sai mais cedo do trabalho, faz churrasco com os amigos. É legal, né? Uma terça-feira, de repente, você sai meio-dia do trabalho para fazer um churrasco com os amigos, ver o jogo do Brasil, muito melhor do que ficar aturando lá o chefe do trabalho. Todo mundo quer. Óbvio, cara. O cara gosta. Quando ganha, vai pra praça, pra praia, aí tem lá a festa, batucada, não sei o quê, de repente tem, né? A mulherada tá lá, os caras estão lá também, tem uma azaração, tem um monte de coisa. Copa do Mundo é diversão, gente, é carnaval, aí é legal, porque o Brasil para, as empresas liberam mais cedo, tem todo um contexto. É totalmente diferente de um jogo como esse, que não vai parar o Brasil por isso. Então, assim, as pessoas seguem a vida normal. Se você experimentar andar aqui pela Paulista hoje às 9h30 da noite, ou entrar no restaurante, na pizzaria, as pessoas estão vivendo a vida normalmente. Você não vai ver todo mundo amontoado, procurando uma televisão para ver o jogo do Brasil. Não voltar. Mudou, cara. Mudou. Eles conseguiram, com o passar do tempo, descolar o torcedor de futebol, apaixonado por futebol, da seleção brasileira. Então, o cara não liga. Como eu falei, dá audiência, eu estou em casa hoje, TV aberta, 9h30, liga, vai ver o jogo. Né? Eu mesmo, eu digo sempre, eu acompanho a seleção brasileira muito mais por dever de ofício do que outra coisa.
tem um interesse muito maior nos jogos de clube, nos jogos da Liga dos Campeões. Pelo nosso país estaremos aqui hoje às 23h45. Exato. Guerreiros brasileiros, né? Porque realmente não tem, cara. Foi isso, Thiago. Sabe? É só pegar as imagens e ver. Era outra coisa, sabe? Agora, na Argentina ainda tem, no Uruguai ainda tem, na Colômbia ainda tem. As pessoas ainda têm uma relação forte com a seleção. Isso que é impressionante. O Uruguai e Colômbia foi uma coisa. É uma loucura. Sabe? As pessoas têm uma relação forte com a seleção dos seus países. É curioso. Só no Brasil que isso acontece. Quer dizer, os caras conseguiram. Eles são realmente impressionantes. Eles conseguiram, eu não sei como. Posso desenvolver 1000 teses aqui, mas foi um esforço que eles conseguiram realmente fazer. O torcedor de futebol... E aí tem um agravante. A CBF, que a seleção é da CBF. A seleção é o símbolo da CBF. A CBF escolhe o técnico, a CBF chefia a seleção. Então a seleção é da CBF. E a CBF, ela tem um calendário que ferra os clubes. Não vamos jogar na data FIFA. Beleza, aí hoje é terça-feira. Aí você abriu o programa falando da seleção brasileira. Hoje à noite, canelada, vamos falar da seleção brasileira. Amanhã, você vai abrir falando do jogo do Brasil, possivelmente, mas vai passar para os clubes depois. Porque tem jogo amanhã. Então o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo, tem jogadores cedidos a seleções que possivelmente não vai contar com eles ou com todos no jogo de amanhã. O Palmeiras tem jogador convocado, né? O Flamengo tem vários jogadores convocados. O Flamengo interessa menos e tudo, mas tem jogadores convocados. O Internacional tem jogadores convocados. Vários times têm jogadores. Então, assim, aí o que o cara gosta da seleção? Amanhã o cara liga, imagina, fala, pô, o botafoguense que estava achando, agora o Igor Jesus, Luiz Henrique, os convocados, o Botafogo, fulano, ciclano, tem jogador até na seleção de Angola. Legal. Amanhã ele vai ficar com raiva. Se o time entrar todo mutilado em campo, com jogadores sem condições para os 90 minutos, porque jogaram hoje, ele vai falar, pô, essa seleção tá ferrando o Botafogo, pô. Assim vai ajudar o Palmeiras. É isso que vão dizer. Como os rubro-negros falaram antes, os corintianos já falaram lá no passado, os palmeirenses já reclamaram, todo mundo reclama, cara. Quando o seu clube monta um time bom, você é castigado. De quem é o calendário? É da CBF. Aí você quer que o cara goste da seleção. Isso desperta no torcedor apaixonado uma bronca da seleção. Fala, pô, essa data FIFA, esse jogo do Brasil, só para encher o saco agora. Agora que eu vou ganhar o campeonato, eles vão desfalcar meu time. É natural, cara, que a reação seja essa, de indiferença. Eles conseguiram, eles construíram um negócio realmente, assim, parece ser uma coisa projetada. Não foi, né? Foi fazendo. E agora, o jogador, o Marquinhos, coitado, não tem culpa nenhuma, né? Ele é apenas um atleta lamentando, porque ele deve estar sentindo essa diferença de alguma forma e, como jogador de mais tempo de casa, ele fez esse desabafo. Eu lamento, acho muito triste até ver um jogador ter que falar dessa maneira. Mas... Eu não tenho nenhuma dúvida que quem vai para a seleção brasileira tem tudo isso que o Marquinhos falou. Tem orgulho, tem fé, tem esperança, está feliz com a oportunidade, está lá entendendo que tem que estar com muita dignidade, enfim. Eu concordo e acho que todo jogador que vai, até os que decepcionam, vão com toda essa carga aí de emoção por vestir a camisa da seleção brasileira, além de status de carreira, né? Vão ganhar mais, há bônus quando você veste a camisa da seleção brasileira, a valorização do seu passe, você fica com mais prestígio onde você trabalha, tem tudo isso. A seleção brasileira é importante. Agora, eu não sei se essa é a palavra correta, mas não culpem a torcida pelo esfriamento da relação. É isso que eu acho. Que comprovadamente aconteceu um esfriamento e isso se arrasta há muito tempo. Eu acho que não acabou a paixão. Eu acho que a paixão está em stand-by. Essa é a palavra que eu encontro. A paixão da torcida brasileira pela seleção brasileira está em ritmo de espera. Stand-by. Um dia, talvez, alguém vai apertar o botãozinho lá e a coisa começa a rolar. Mas depende mais da seleção brasileira, do futebol apresentado pela seleção brasileira. Algumas coisas são inevitáveis. Os melhores jogadores brasileiros vão embora para distante do país. A gente brinca muito dizendo que, olha, fulano de tal, vestindo a camisa da seleção brasileira, né? Se ele vestir uma roupa civil e aparecer desfilando, andando nas principais avenidas do país, não será reconhecido. Vai passar ao largo. Então, esse pequeno detalhe, isso é importante com relação a essa reaproximação da seleção com a torcida.
Os jogos, por uma questão de contrato, são fora do Brasil, a moeda é outra, tem uma série de coisas, mas tudo isso seria minimizado se quando o time vai para campo, mostra um bom desempenho. Então, para reatar essa relação, depende mais da seleção brasileira. Se ela conseguir mostrar um bom futebol, mesmo com jogadores atuando no Afeganistão, vai chamar a atenção. É assim, aquele grande ator, aquele grande cantor que aparece cada 15 anos no Brasil. Poxa, que esfriamento esse, hein? Mas o cara ouve de alguma maneira pela televisão, no rádio, e sabe que o cara continua talentoso. Quer dizer, nossa, vou ver de perto aqui nessa arena esse artista. A seleção, guardada as devidas proporções, é a mesma coisa. Então ela vai jogar contra o Uruguai. É um adversário tradicionalíssimo, a gente sabe. Se jogar bem, amanhã é uma outra conversa. Poxa, você viu? Ainda bem, será que esses caras estão jogando legal? Você viu o drible desse ou daquele? Agora você põe jogadores talentosos lá, que por um motivo que a gente não sabe explicar. Ele tenta driblar 15 vezes e acerta 2 dribles. Sabe, se você fala, puxa vida, mas lá no outro cenário, no outro palco, não erra um. Ninguém consegue segurar. É verdade, parece que a seleção brasileira é um negócio que está emperrado. E para soltar-se, eu imagino que depende dos jogadores e do treinador também. Por isso que eu acho, se você está sentindo que a coisa não está saindo, nem aos trancos e barrancos, troca o elenco. Isso não significa que você está minimizando quem vai para o banco, nada, porque vai precisar de todo mundo mesmo. Mas parece que ele não quer magoar ninguém, né? Quem está chegando agora, então vai esperar a fila. Pô, que bobagem é essa? Então, se for nessa linha, o mais jovem vai jogar em 2029. Não é assim. Seleção é outra coisa. Sabe, você tem que pegar as coisas de tudo quanto é lado. Antigamente, hoje, campeão olímpico tem 14 anos, 15 anos. Se vai para a Olimpíada com 17, em algumas modalidades esportivas, já são veteranos, não interessa mais. Tudo começa mais cedo. Você tá com o cara lá, eu tô batendo no Estevão, porque o Estevão, não é que ele está lá de favor. O Thiago abriu o programa, o Mauro fala toda hora, vocês falam toda hora, esse jogador é desequilibrante. Né? No poderoso Palmeiras, do técnico a ser batido, do time a ser batido, quando aperta, os caras jogam a bola no Estevão. Tem sido assim os últimos jogos. Poxa, então eu acho que o professor precisa ser atrevido. Esse negócio de eu não vou mexer porque eles estão muito tempo na seleção e eu não quero incomodar. Eu não quero que eles se sintam, digamos assim, chateados. Puxa, fui pro banco? Cara, é isso, Osmar.